Irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite. Nós estamos iniciando nesta noite a transmissão do nosso culto, que está sendo transmitido pelas plataformas online da nossa igreja. Você que está nos assistindo através do Facebook, a paz do Senhor, um abraço a todos. E aos nossos irmãos que estão conosco no culto presencial, Deus abençoe a sua vida, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé neste início de noite, para que juntos possamos adorar ao Senhor através das nossas orações, falarmos com Deus através das nossas súplicas, louvarmos ao nome do Senhor, porque Ele é bom e está no meio de nós, amém? Você pode fechar os seus olhos neste momento? Você pode falar com Deus? Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, pois sabemos que a Tua mão poderosa foi quem nos trouxe até este local. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida daqueles que nos assistem, Senhor Deus, nesta hora, através, Senhor Deus, das redes sociais da nossa igreja. Pai querido, abençoe este culto, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. Que o Senhor, Pai, nos faça sentir a Tua presença, Senhor, operando maravilhas no meio do Teu povo. Transforma realidades, cura corações, abençoa vidas. Traz, Senhor Deus, aqueles que ainda não se achegaram, Pai, para ouvir a Tua palavra. Fica conosco, Pai. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, amados, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia. Palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: agora, porém, declara o nosso Deus, voltem-se para mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento, oração e choro. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça sobre nós. Amém? Esse texto fala, meus irmãos, da iniciativa de Deus, usando o profeta Joel, para dizer que Deus estava dando mais uma chance a Israel. Antes do profeta Joel, Deus usou vários outros profetas para dar chances ao povo de Israel. Depois do profeta Joel, Deus usou vários outros profetas e homens de Deus para dar chances a Israel. Isso mostra o quanto Deus é misericordioso e nos dá chance para consertarmos as nossas falhas e os nossos erros. A Bíblia fala que Ele é cheio de misericórdia e compassivo. Ele é perdoador. E por fim, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos então nos voltar para Ele, não com um coração desapercebido da presença dEle no nosso meio. É por isso que a Bíblia diz: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Essa expressão não era para que as pessoas rasgassem o coração de fato, mas é para que elas fossem sinceras diante de Deus e não apenas fizessem um ensaio, rasgassem apenas as roupas. É para que elas mostrassem de fato o que está no coração. Nesta noite, meu irmão, eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Talvez você chegou aqui neste local, dificuldades abateram o teu coração no dia de hoje,
Talvez você tenha chegado neste local e alguns fatos estão te atrapalhando de adorar a Deus. Talvez o teu coração esteja perturbado com alguma situação, esteja cheio de medo, de ódio, de ansiedade. Talvez você não esteja pronto ainda para dar louvor ao Senhor. Talvez você chegou aqui e você não está conseguindo se conectar com o trono da graça de Deus. Talvez você não está conseguindo ver o Espírito Santo atuando em nosso meio. Mas eu quero te convidar nesta noite, meu irmão, a adorar ao Senhor. Eu quero te convidar nesta noite a abrir o seu coração em sinceridade a Deus. Comece a falar com Deus nesta noite. Peça perdão ao Senhor por suas falhas. Limpe o canal onde a voz de Deus passa. Tire todo o obstáculo nesta noite de ouvir a voz de Deus. Fale: Senhor, me perdoe porque eu sou falho. Me perdoe, Senhor Deus, Pai, porque eu errei, Pai. Me perdoe, Senhor Deus, porque hoje eu fiz algo que bloqueou a Tua presença, Senhor Deus, me tocar. Me perdoa, Senhor Deus, por este pecado que persistentemente tem tentado me tirar do foco. Me perdoa pelos meus pensamentos, Senhor Deus, que voaram longe da Tua presença hoje, Pai. Me perdoa, Senhor Deus, pelo meu coração, Senhor Deus, que não quis Te buscar. Me perdoa, Senhor Deus, Pai, por algo que lhe fiz, Senhor Deus, e de alguma forma, Senhor Deus, trouxe afastamento, Pai, do meu espírito para com o Teu. Nos abençoa nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, que a Tua presença esteja no meio de nós, que nós possamos sentir a Tua voz, Pai, e sobretudo sairmos daqui ricamente abençoados. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus nessa noite, meu irmão? Adore ao Senhor, louve ao nome do Senhor. Ele está no meio de nós. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou.
Aleluia. Glórias a Deus. Se somos o que somos, porque um dia o maior missionário que se já ouviu falar em toda a história bíblica, um dia partiu em uma missão missionária, Jesus Cristo. E cumpriu a missão e nos fez filhos, nos fez herdeiros e co-herdeiros com Ele de toda a graça de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão aqui louvando conosco e aqueles que estão nos acompanhando em casa também. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, toda a adoração. Glórias a Deus. Estou preocupado aqui com a letra, que nós estamos sem letra hoje. As canções não são um quanto que conhecidas. Se você não souber, nos ajude aí a louvar, amém? Diga: Santo é Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, vivo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz aqui, estamos atentos. Santo Espírito de Deus, vivo Espírito de Deus, queremos te conhecer bem mais. Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, vivo Espírito de Deus, nós inclinamos para ti, o resto pode esperar. Santo Espírito de Deus, vivo Espírito de Deus, sopra em nossos corações. Presença, cante. Tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer. Você nos muda por inteiro, nos faz enxergar. Você vem neste lugar pra nos encher de tudo que há em ti. Eu me rendo, Senhor. Espírito de Deus, nós inclinamos para ti, o resto pode esperar. Santo Espírito de Deus, vivo Espírito de Deus, em nossos corações, toma o teu lugar, tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer.
atentos. Nós queremos ouvir a sua voz nessa noite, Espírito de Deus. Aleluia. A presença de Deus é a vida da igreja. O Espírito do Senhor é a vida da igreja. No Velho Testamento, várias passagens bíblicas, você vai ver o Espírito, a presença de Deus, né? Ali representada pela Arca da Aliança, muitas das vezes, sendo tratada assim de suma importância. Hoje eu estava lendo aquela passagem do sacerdote Eli, recebeu a notícia e o povo de Israel estava no campo de batalha e o mensageiro chegou e falou para o sacerdote assim: olha, os israelitas estão fugindo dos filisteus, estão perdendo a guerra. Parece que eles não esboçou nenhuma reação. Aí falaram assim: ó, os seus 2 filhos morreram na guerra. Eu não vejo eles esboçando nenhuma reação, mas quando a Bíblia fala que o mensageiro fala assim: ó sacerdote, a arca, ela foi levada, os filisteus levaram a arca. A Bíblia diz que de imediato ele cai da cadeira, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. Significava muito para eles a presença de Deus. Em outras passagens lá no livro de Êxodo, estava lendo hoje também sobre isso, ali com Moisés, o Senhor, vendo que o povo estava incrédulo, ele fala assim: ó, vocês vão seguir rumo a Canaã sozinhos, porque eu não vou com vocês. Vocês são muito teimosos e rebeldes. Deus é firme com o povo. E fala isso, e Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for, nós não vamos. Está lá em Êxodo capítulo 33. Nós não queremos seguir sem a sua presença. Essa semana o Senhor tem falado muito conosco. Nós temos experimentado algumas coisas essa semana. A Márcia fez uma publicação lá que mexeu muito com o meu coração, no grupo do GCL que nós participamos. Se você não participa de um GCL, fale com um presbítero, se alinha a um grupo de GCL que tem acrescentado muito na nossa vida. E ali a gente compartilha, é uma família, né? Um pouco que reduzida ali, mas nós estamos caminhando junto, aprendendo juntos. Tem sido uma bênção o GCL. E tanto no GCL da quinta-feira, quanto no GCL do louvor, que a gente tem um outro GCL também do louvor, que só o louvor está estudando um livro. E aí a gente fez uma oração. O Senhor falou muito no sentido da presença dEle, de valorizarmos a presença dEle. Eu, sobre essa passagem que eu falei, tanto do sacerdote Eli, tanto de Moisés, eu estava refletindo sobre isso hoje. E até esses dias eu comentei lá no grupo, eu falei: quantas vezes nós trocamos a presença de Deus por tantas outras coisas, né? Sejamos sinceros diante do Senhor nessa noite. Quantas vezes, às vezes o Senhor, à beira da cama, nos espera para uma conversa. Quantas vezes, de repente, à mesa, o Senhor está ali esperando para que a gente venha dar atenção, para que a gente venha ouvir o que Ele tem a falar. Ouvir o que Ele tem a falar. E a palavra introdutória falou um pouco disso também. Ouvir, Israel. Que a gente possa ser sensível à voz do Senhor. Que a gente possa não trocar a presença de Deus, talvez por um atrativo no celular, talvez por um passeio, talvez por uma viagem, talvez um entretenimento que seja, mas que a gente possa priorizar a presença do Senhor Jesus. Tantas coisas são emergentes na nossa vida. E esses dias eu escrevi uma frase que eu preguei lá do lado da televisão de casa, para a gente frisar isso na mente e não esquecer mais. Eu esqueci assim: não deixe que aquilo que é urgente tome o lugar daquilo que é importante na sua vida. Que você possamos refletir nessa noite. Eu queria que você, num breve momento de introspecção, fechasse os teus olhos e comigo refletisse um pouco do quanto nós temos investido em passar tempo na presença de Deus. Ah, Senhor, perdoa nossa carne, Jesus. Com isso eu quero convidar aqui o presbítero para fazer uma oração,
clamando por nós, pela presença daquele que é, daquele que realiza tudo em nós. Oh, tua presença, Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Você que está aqui, você que está na sua casa nesse momento, feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Falando sobre a presença de Deus, a palavra não diz que Ele nos chama de filho. Nós estávamos no GCL falando sobre isso nessa quarta-feira. É que Deus, Ele nos chama de filho, e que privilégio. Foi Ele quem nos escolheu, não foi eu que escolhi Deus. Ele me escolheu, Ele olhou lá no ventre da minha mãe e me escolheu, e assim é com você. E Ele nos chama de filhos. Eu sou pai, eu sei como é. Você que é pai, você que é mãe, você sabe como é. Como você ama o seu filho, o que você faz, você dá a sua vida por ele. E assim é Deus. Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele deu Jesus pela minha vida, pela sua vida, para que nessa noite nós pudéssemos sentir a presença dEle. Se por algum motivo você não tem sentido a presença desse Deus, se por acaso as coisas que estão acontecendo na sua vida têm te afastado de Deus, Ele quer nos dar uma oportunidade nessa noite de se achegar mais na presença desse Deus, pois Ele está de braços abertos esperando que eu, que você venhamos correr de encontro a Ele. Ele quer sarar as nossas feridas, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer transformar o nosso cativeiro, Ele quer nos libertar, Ele quer nos sarar, Ele quer nos curar. Depende de mim, depende de você nessa noite. Não se preocupe se tem algo te prendendo. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua necessidade nessa hora. Pai, a nossa oração nessa noite, ó Deus, é que a Tua presença, Pai, ela seja, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada um de nós, ó Pai. Senhor, que nós possamos nos rasgar e pedir perdão pelas falhas, ó Deus. Como o Rodrigo disse, quantas coisas nós temos trocado pela Tua presença, Deus. E mesmo assim o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos trouxe aqui nessa noite. Ele fez com que aquele que está em casa acessasse ali a internet para ouvir uma palavra, Senhor. Pois o Senhor anseia, ó Deus, para que nós venhamos buscar a Tua face mais e mais. Senhor, sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor. Precisamos, ó Pai, de Ti cada vez mais sobre as nossas vidas. Pois a Tua presença, Senhor, quando nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença, ó Deus, nada mais importa, Senhor. Ah, Deus, as lutas, ó Pai, elas não importam, Senhor. As dificuldades, Senhor, elas não importam mais, Senhor. Ah, Senhor, tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos deixa para baixo, Senhor, toda a tristeza, ó Deus, a Tua presença, Senhor, ela transforma isso. Pai, a Tua presença, Senhor, possa transformar as nossas vidas. Se porventura tem alguém nessa noite, ó Pai, que está atribulado, triste, ah, Senhor, que a Tua presença nos traga paz, que a Tua presença nos traga alegria, que a Tua presença, Senhor, venha mudar, ó Deus, o nosso caráter, venha transformar, Senhor, as nossas vidas. Ah, Pai, que nós venhamos buscar a Tua presença em todo o tempo, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai, pois o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores, ó Pai, aqueles que adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Então, ó Senhor, que a Tua presença ela se faça, Senhor, no nosso meio. E para isso, ó Pai, arranca, Senhor, tira, ó Deus, tudo que impede. Ah, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado, ó Pai, arranca nessa hora. Pois o Senhor é poderoso, Senhor, tem poder para isso, e nós cremos, por isso estamos aqui. Por isso clamamos, ó Pai, pela Tua presença, Senhor, pelo Seu toque, ó Deus. Ah, Jesus, ah, Espírito Santo de Deus, essa noite, que nós possamos, ó Pai, nos render diante da Tua presença. Que nada, Senhor, nada, Pai, nada venha atrapalhar, Senhor. Nada venha tirar o foco, ó Deus, que nós possamos
Santo Espírito, és bem-vindo. Coloque as mãos no coração quando dizer esse lugar. Dar, encher esse é o desejo, desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, tua glória, Senhor, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser da vergonha de estar. Oh, tua presença. Você pode adorar ao Senhor nessa noite, aleluia. Cante. Por tua glória, Maravilha. Pode se assentar, meu irmão, em nome de Jesus. Vai se acomodando. Maravilha, Jesus. Aleluia, Jesus. Que vergonha, Senhor, estar na Tua presença, Jesus. A Tua presença, Senhor, nos constrange, Jesus. Porque na verdade, Senhor, nunca vamos ser dignos de Te adorar, Pai. Nós não somos dignos, Senhor, de falar do Teu amor, porque ainda não compreendemos o Teu amor, Pai. Ainda não experimentamos, ó Deus, de fato. E um pouco, Senhor, da Tua presença em nossas vidas nos mostra tantas coisas erradas que há em nós, Senhor. Tantas coisas que temos que mudar, Jesus. Tantas coisas, ó Deus, que esquecemos ou deixamos de lado. O Senhor tanto nos amou, Pai, que entregou a Sua vida, verteu todo o Seu sangue para resgatar a minha alma do pecado, resgatar as nossas vidas que estavam destinadas ao inferno. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que as nossas mentes, os nossos corações possam permanecer, Pai, naquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Amém. Aleluia, irmãos. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Eu digo para os irmãos que essa semana
já há um tempo eu tenho pensado sobre isso, sobre a oração de Davi, que ele ficou com medo do Espírito Santo se afastar dele. E essa pandemia, as pessoas, algumas têm se esquecido de Deus também. Parece que todos nós estamos envolvidos com tantas coisas e esquecemos também de dar vazão para o Espírito Santo falar com a gente. E essa semana em casa, eu pensando sobre isso, falei, Senhor, como está a minha vida com o Senhor, Pai? Tem misericórdia de mim. Irmãos, quando nós estamos aqui reunidos para conversar e falarmos sobre a palavra de Deus, e se não gera em nós um temor, se não gera em nós um sentimento de arrependimento, algo de errado está em nós. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Porque esse amor de Jesus, derramado na cruz, liberou sobre mim e você um perdão. E nós somos alcançados por esse perdão pela graça que nos salva, que nos resgata. Graça essa que hoje está aqui conosco, porque é mediante a graça de Deus que também podemos falar sobre a palavra de Deus. E essa graça que nos envolve, essa misericórdia, esse perdão que está sobre nós todos os dias, não está somente de graça também, irmãos. Jesus, ele morreu na cruz por um propósito. Para que eu e você venhamos a ser salvos, venhamos a ser chamados de filhos. Mas também temos um compromisso com Ele por conta disso. Pois não podemos fazer com esse sangue seja derramado de forma em vão em nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 15. Maravilha. Culto de missões hoje, e não tem como não falarmos sobre missão, não só porque é culto de missão, mas é porque Deus tem nos chamado à missão todos os dias. Deus tem nos chamado a trabalhar para Ele todos os dias. E aqui no capítulo 15, irmãos, o cenário já estava ficando estreito. Jesus já estava se preparando para ir ser preso, ser julgado. Então havia aquele temor já, aquela tensão no ar. E Jesus começou a falar com os seus discípulos, falando, olha, se você estiver ligado em mim, pois eu sou a videira verdadeira. Aleluia! Se estiver ligado em mim, você vai dar frutos. Você vai dar frutos. Então não tem o que temer. Basta estar ligado em mim. Eu estou resumindo o capítulo 15 mais ou menos para vocês, irmãos. Porque tudo é sobre amor. Não é medo, é amor. E eu quero ler com você o versículo 16. E nós vamos ficar no versículo 16, onde eu quero conversar com os irmãos sobre propósito. Porque o crente, irmãos, vamos falar sobre uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Você, talvez que está nos assistindo nessa noite, nas redes sociais, ou você deve conhecer alguém que ainda não conhece Jesus. Deve pensar, essa pessoa precisa se batizar, essa pessoa precisa aceitar Jesus. E aí acontece que essa pessoa se batiza, aceita Jesus, e agora? O que será de mim? O que eu vou fazer agora? Tudo tem um plano.
nada é por acaso. Deus não improvisa. Lê comigo aqui. Versículo 16 do capítulo 15 do Evangelho de João. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto. E fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Aí tem o versículo 17 que diz: eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Irmão, se tem uma coisa que desanima qualquer um, é ele não ter um objetivo na sua vida. É ele não ter um sonho, uma meta. Na minha fase de juventude, eu era um rapaz que vivia de forma dissoluta, não tinha objetivo para nada, não tinha sonhos, não tinha diretrizes, não tinha planejamento. Aí quando eu comecei a namorar a Milene, minha esposa, ela veio falar comigo sobre essas coisas, eu fui entendendo como é importante nós termos um planejamento de vida. Como é importante eu sonhar com algo. Como é importante eu me preparar para alguma coisa. E a pergunta que eu faço para os irmãos: vocês ainda têm sonhado, irmãos? Vocês ainda têm sonhado? Vocês ainda têm objetivo? Vocês ainda têm planejado algo? Se não, irmãos, hoje é dia de começar a planejar. Hoje é dia de voltar a sonhar. Porque Jesus já planejou algo para você. O Senhor, Ele tem sonhado algo para você. Ele tem sonhado algo para esta igreja. Nós temos falado muito sobre isso e tem novidades chegando, irmãos. E eu estou nessa palavra, pastor. Porque nós temos que crer que Deus tem algo sim. Ele tem objetivos, Ele tem planos para todos nós. E não estamos aqui por acaso. Nós não somos um acidente da ciência, né? E o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é: não foste vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós. Irmãos, eu acho que esse começo de versículo, ele é tão lindo e tão pesado ao mesmo tempo, porque nós não temos capacidade de escolher o que é bom para nós. Nós não temos a capacidade de saber o que é bom. Por isso que Jesus primeiro nos escolheu, para que nós possamos olhar para Ele e ver o quanto Ele é bom. Aleluia! É por isso que Ele primeiro nos escolheu. Porque quando nós estamos com os nossos olhos fechados pelo pecado, nós não conseguimos enxergar nada de bom. Nós nos afundamos cada vez mais. E o que eu quero falar sobre esse começo de versículo é sobre capacitação e preparo. Existe uma diferença entre capacitação e preparo. Todos nós, irmãos, fomos capacitados para algo. Nós acabamos de louvar ao Senhor. Todos aqui louvaram ao Senhor? Amém? Todos nós louvamos ao Senhor. Porque nós somos capacitados para isso. Nós conseguimos cantar, nós conseguimos louvar. Mas para vir aqui tocar um violão, Rodrigo, precisa do quê? Preparo.
Deus, Ele nos capacitou para a glória dEle. Então não vai você pensando, olha, eu não sei fazer nada para a glória de Deus. Tira essa mentira da sua vida, porque você é capacitado a fazer algo para a glória de Deus. Mas o preparo, Deus tem algo individual para cada um. Senhor, eu quero, a minha vida é para te glorificar, Senhor. Mas o que mais eu posso fazer? Deus vai te preparar, meu irmão. Aliás, Deus quer te preparar. Vocês estão ouvindo, irmãos? A nossa capacitação e o preparo vem de Deus. Porque nós estamos fazendo algo para Ele. Nós acabamos de nos derramar aqui na presença do Senhor. Eu digo para os irmãos que eu estou me sentindo constrangido de verdade, sabe? Porque eu sei o quanto eu tenho que melhorar, irmãos. Deus tem misericórdia da minha vida. Mas, Senhor, eu quero continuar te glorificando, te servindo, Deus, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Então me prepara, Senhor. Prepara a minha vida para te glorificar. Isso tem que ser algo que temos que clamar ao Senhor. Porque, irmãos, capacitados todos somos. Mas o preparo é algo diferente. O preparo você tem que se dedicar. Fui professor por muitos anos. E eu falava para os meus alunos o seguinte: você não vai aprender a tocar violão se você não olhar para ele como seu amigo. Deixa ele num lugar visível. Senão você não vai tocar o violão não toca sozinho. A não ser que ele caia de cima do guarda-roupa, ele vai fazer um barulho. Tem que ter um relacionamento com o instrumento. Você quer louvar o Senhor, quer ser preparado por Ele? Você tem que ter um relacionamento com Ele. Não tem como você ser preparado por Deus sem um relacionamento com Ele. Amém? Aleluia. Porque, irmãos, quando nós estamos tendo um relacionamento com o Senhor, aí vem uma outra parte do versículo que diz: vos designei para irdes. Quem é que vai, irmão? Vai alguém despreparado? Você manda alguém despreparado fazer alguma coisa? Não tem como, irmãos. Você mandar alguém despreparado para fazer qualquer coisa, é certo de duas coisas: ele vai dar errado e ele vai desanimar, porque ele não sabe o que fazer. Mas quando nós estamos preparados debaixo da graça do Senhor, nós estamos preparados para resgatar as almas do inferno. Esta é a missão da igreja do Senhor. É para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para que eu e você resgatasse almas do inferno. Mas por que ainda não estamos fazendo, irmãos? Essa é a missão. Isso é o que pulsa toda a nossa fé, irmãos. Não é por medo, é por amor. Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Resgatar a alma do inferno não é uma tarefa fácil. Não é. Mas a nossa missão é de nunca nos calarmos. Por muitas vezes eu fiquei calado mediante uma situação que eu deveria ter me posicionado como um crente, como uma pessoa que serve a Cristo. Eu não posso falar de ninguém, eu tenho que falar de mim mesmo. Porque vem o que eu estou falando aqui sobre resgatar almas do inferno e desvendar os olhos. Os nossos olhos já foram desvendados
pelo poder de Jesus Cristo. Vocês entenderam o que eu falei? Os nossos olhos já foram desvendados pelo poder de Jesus Cristo. Você não é mais inocente. Esses dias nós falamos no GCL, o meu é toda sexta-feira com o pessoal, eu falei, irmãos, está chegando o dia das crianças, né? E eu falei, olha, Jesus ama as crianças, né? E ele fala que a gente tem que ser como ela, né? E criança, ela é o quê? Inocente. E eu já ouvi alguns crentes dizer, eu vou ficar igual criança mesmo, prefiro ficar inocente, não saber das coisas, para que Deus não venha cobrar de mim. Você vai para o inferno como criança. Porque rejeitar a verdade de Jesus Cristo também é um pecado. Você tem que se preocupar em conhecê-la, estudá-la. A palavra de Deus está fácil para todo mundo. Eu estou no mínimo com 3 Bíblias abertas aqui. Estou com a minha física e mais 2 no tablet aberta aqui. É impossível você não ler a Bíblia hoje em dia. Paulo, ele diz na sua oração lá no livro de Gálatas que ele permanecia orando pelo povo para que os seus olhos fossem abertos e iluminados pelo poder da graça salvífica de Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo que os nossos olhos são desvendados. E somente por Jesus Cristo que os olhos dos outros podem ser desvendados. Mas Gabriel, o que isso tem a ver comigo? Se você não consegue falar, irmãos, pelo menos um bom testemunho você tem que tentar dar. Eu duvido não gerar uma curiosidade. Eu falei no serviço esses dias, né? Chegando perto do dia 12, eu falei, nossa, vai ser dia das crianças, segunda-feira, né? E a outra pessoa fala, não, mas também é o dia da Santa, né? Eu falei, não, mas para mim é só o dia das crianças mesmo. E esperei vir. Né? Esperei vir como a gente fala lá, o porrete em cima de mim, né? Esperei. A pessoa não me perguntou nada. Mas às vezes a gente tem que buscar meios para que as pessoas também possam enxergar a verdade. A nossa missão como servos de Deus: resgatar almas do inferno, desvendar os olhos daqueles que estão cegos. Aleluia. Continuando, ao versículo fala lá uma parte: e dardes fruto. Bom, parece óbvio, né? Não tem como você dar frutos se você não for uma árvore saudável. Somente uma árvore, um galho saudável, ele pode dar frutos. E quando Jesus está falando no capítulo 15 que ele é a videira verdadeira, então você pode ter certeza que a árvore, ela nunca vai ser ruim. Porque nós somos os ramos. Então não tem como a árvore ser ruim nunca, irmãos. O galho que às vezes está podre. Eu estou com uma casa lá, eu estou olhando numa árvore lá. E aí... Uma árvore não, é uma árvore, né? Um pé de coqueiro, né? Lá em cima, bonitão, tudo verde. Aí tem umas folhas dela que quando fica ali já podre, ela já quebra logo de cara. E dá um ventinho, pum, cai no chão. Coisa rápida. No mesmo dia. Dificilmente ela ainda fica pendurada lá até secar. A árvore permanece boa.
a árvore permanece frutífera. A pergunta é: você continua frutífero junto com a árvore? Pois não tem outra opção, irmãos. É cair mesmo. E você já viu galho criar raízes? Só se for um enxerto, né? Uma coisa adulterada, uma coisa não verdade. Porque a vida útil de um enxerto, para quem gosta de planta, é muito menos do que uma árvore de verdade. Como está a nossa saúde espiritual? Precisamos estar saudáveis. Porque aí vem a outra parte. Que o fruto permaneça. Voltando só um pouquinho, irmãos, que eu só esqueci de falar um ponto sobre o saudável. Nós não podemos esquecer que há muitas pessoas que têm ficado tristes, que se desviam da presença do Senhor, é que elas deixaram de ser saudáveis, deixaram de estar ligados à videira verdadeira. Mas você ainda tem a chance e a oportunidade de permanecer ligado na presença dele. Porque você estando ligado verdadeiramente na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, a sua vida passa a ter objetivo. A sua vida passa a ser mais alegre. A sua vida passa a ser mais valorizada. Você começa a valorizar mais a sua vida. Olha que coisa interessante, irmãos. Você já viu uma pessoa serva de Deus, vivendo na presença do Senhor, ela triste? Ela passa por momentos de dificuldade, mas ela não permanece triste, irmãos. Sempre há um motivo para agradecer e glorificar o Senhor, porque ela está ligada na videira verdadeira. Todos nós temos altos e baixos, irmãos. Todos nós. Mas Deus está nos alertando nessa noite sobre isso. Amém? Aí continuando, sobre fruto que permaneça. Se é uma coisa que todo mundo gosta, é algo que dura, né? Algo de boa qualidade. Quantos de nós aqui, né, já comprou? Eu falo que eu já comprei para a Milene em casa, aqueles Tupperware, né? Eu quero hoje tudo de tampa vermelha. Você vai lá na loja Asted, compra tudo aqueles potinhos de tampa vermelha, porque quer mudar a cor da cozinha. Aí não dura 6 meses, já um pote racha, um outro quebra, você perde a tampa, empresta para alguém, né? A briga das mulheres é emprestar Tupperware, a outra não devolver, e aí vai. Não tem qualidade e não tem durabilidade. A diferença de um servo de Deus que está ligado na videira verdadeira é que ele é de boa qualidade. Amém? Ele é de boa qualidade. E ele é durável. Maravilha. Estava conversando com um amigo meu que é pastor de uma outra igreja. A gente lembrou daquele trecho do versículo. Eu sou muito ruim para decorar versículo, mas eu sei que é: se você criar o seu filho na presença de Deus, né? Se ele se desviar, mas ele jamais sairá da presença de Deus. Essa é uma promessa que foi dada aos pais dos nossos pais. Talvez essa promessa foi uma promessa dada para o meu pai, e hoje ele está vivendo isso na minha vida. E hoje essa é uma promessa de Deus para mim, na vida do meu filho. Se eu criar o Yuri, né, agora a Lívia, né, que tá, a família está grávida de outro, se eu criar os dois na presença de Deus, essa é uma promessa de Deus para minha vida.
Por quê? Porque a presença de Deus, ela é durável e ela é de qualidade. Nós somos enganados pelo diabo, pela alegria momentânea, porque eu mereço, eu preciso disso. Não é um momento, agora o momento é fazer isso. São coisas até boas, bonitas, mas não é durável e não é de qualidade. Coisa boa é de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Olha quanta coisa num único versículo. Jesus falando, eu fico imaginando os discípulos lá tudo tremendo de medo, né? Que estavam tremendo de medo. Era uma opressão política, social, demoníaca, né? E Jesus fala, calminho, tranquilão, falando para os filhos, não se esqueça de mim, pois eu sou a videira verdadeira. Se você permanecer em mim, você vai continuar lindo, durável, com qualidade, dando frutos. Que maravilha, irmãos. Aí vem a última parte, irmãos. Seja o que for que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele o concederá a vós. Interessante falar sobre isso, porque parece que Jesus está vindo falando uma coisa tão bonita e no final parece que ele está barganhando, não? Algumas pessoas podem pensar isso, que Jesus primeiro deu uma ordem e falou, se você fizer isso, tudo que você pedir para o meu Pai, em meu nome, vos será dado. Nós somos gerados por recompensas, né? Se você fazer a tarefa que a professora te deu, você vai poder comer esse doce. Se você comer tudo, você vai poder brincar na rua. Se você for uma boa pessoa, boas coisas irão acontecer com você. Nós sempre somos gerados por recompensa, né, irmãos? A gente sempre pensa em recompensa. Tanto sacrifício, Gabriel, você está falando em tanta coisa. Tem que ter algo aí, né, de bom nisso, né? Como se não tivesse, né, Rodrigo? Como se não fosse algo de bom tudo isso que nós já estamos falando. Mas porque está gerando uma responsabilidade gigante para nós. E a gente fica esperando aqui. E aí, qual vai ser a recompensa? Aí Jesus vem e fala isso. Oh, que bênção. Não quer dizer que se eu fizer tudo isso, o que eu pedi para Deus, em nome de Jesus, Ele me considerará? Será que é isso mesmo que Jesus está falando aí, irmãos? A pergunta que eu quero fazer para os irmãos essa noite, esse trecho do versículo, Jesus ele está falando sobre comunhão ou sobre recompensa com os discípulos? O que será que ele está querendo dizer aqui? Eu conheço muito bem o meu pai. Eu conheço desde quando eu nasci, né? Então eu sei muito bem como é o meu pai, sei muito bem como é a minha mãe. Eu sei exatamente o que eu tenho que pedir para minha mãe, que ela vai me dizer sim. E sei que tem coisas que se eu pedir para ela, ela vai falar não. Tem coisas que se eu pedir para o meu pai, ele vai fazer por mim. Tem outras que não. O que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? Comunhão. Comunhão, irmãos. Jesus está dizendo, filho, você pode ter tudo o que você quiser.
se comigo estiverdes comunhão. Se comigo estiverdes ligado na videira que é verdadeira. Porque quando nós estamos ligados na videira verdadeira, irmãos, a gente não vai pedir coisa boba, porque de nada vai nos fazer falta. Aleluia! Você crê nisso, irmãos? O que mais eu posso pedir para Deus, se tudo o que eu preciso Ele tem me dado, pastor? Eu não tenho nem coragem de pedir algo para Deus, seria muita cara de pau minha pedir algo para o Senhor. A minha esposa não podia ter filhos, hoje ela está gerando o segundo. Aleluia. O que mais eu posso pedir para Deus? Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Nós é que somos pecadores, nós que somos falhos, nós que somos imundos, nós que não temos capacidade de escolher o que é bom para nós. Por isso que Deus primeiro nos escolheu, para que possamos ver e reconhecer a sua glória. Aí sim podemos contemplar aquilo que é bom. Maravilha, Jesus. Quero concluir com os irmãos. Jesus veio dar um sentido para as nossas vidas, um objetivo para nossas vidas. Sem Jesus não existe objetivo. Sem Jesus não existe um futuro bom. Sem Jesus não existe um caminho ou um final de caminho bom. Tudo é sobre Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Ele, irmãos. Deus é demais. Deus é maravilhoso, irmãos. E eu não sei por que Ele me dá essa oportunidade, porque eu não mereço de estar falando sobre Ele, irmãos. Eu não mereço. Eu sou muito falho, eu sou muito pecador. Mas hoje Ele está me dando a oportunidade de ver o quanto Ele é bom para a minha vida. O quanto Ele é maravilhoso. O quanto Ele é supremo. Ele nos deu uma missão que na verdade é um privilégio. Sabe por que é um privilégio, irmãos? Os anjos queriam fazer isso. Quem lê a Bíblia sabe que está na Bíblia. Mas este privilégio de falar sobre Jesus foi dado a nós. Por isso que a verdade está aqui, ó, na palma das nossas mãos. O que temos feito com ela? Quantas pessoas nós estamos resgatando do inferno? Eu tenho 33 anos. Quantas pessoas através de Jesus Cristo, pela graça que Ele nos concede todos os dias, eu ajudei a desvendar os olhos. Eu vi ela sendo resgatada do inferno. Quantas pessoas você viu? Porque este privilégio também nos aproxima dele. Este privilégio de falar de Jesus, de estar ligado na videira verdadeira, nos faz estar
mais próximos dele todos os dias. E mais próximos dele todos os dias, mais parecidos com eles ficamos. Eu falo eles, irmãos, porque é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três que são um só, que nós glorificamos aqui nessa noite. Como estamos, meus queridos? Culto de missão. E não tem como eu não convidá-los a pensar sobre isso. A pensar, será que estamos cumprindo a missão que Jesus passou para nós? Pois Ele foi o nosso primeiro missionário. Ele primeiro nos resgatou, para que através de nós possamos resgatá-los, outros. Amém? Coloque-se em pé no nome de Jesus. Você que está nos assistindo nas redes sociais, se puder, coloque essa mão no seu coração também. Gostaria de chamar o nosso pastor para estar orando por nós e também nos conduzindo para o final. Amém, pastor? Toma a frente, por favor. Queridos, este é um dos textos da Bíblia que eu mais admiro. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vás e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Esse texto nos fala, meus irmãos, como já foi bem ministrado aqui nesta noite, que Deus nos escolheu para que nós pudéssemos dar muitos frutos. É normal que qualquer pessoa que ao plantar uma árvore não colha dela frutos, pense ao menos na possibilidade de cortar aquele pé. Porque quem planta algo frutífero esperará sempre o tempo da colheita. Deus tem uma expectativa a respeito de nós, que os frutos apareçam. E é por isso que de vez em vez Ele envia ciclos de poda sobre nós, para que os ciclos possam então trazer os frutos. Peça ao Pai nesta noite, que é o agricultor, que pode os ramos infrutíferos que têm nascido dentro de você, para que você possa dar muito fruto, para que o seu fruto permaneça e para que o Pai seja glorificado neles. Amém? Pai querido, muito obrigado por esta palavra, que certamente veio do coração de Deus para nós. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor Deus, sobre um recomeço. Tem falado conosco, Senhor Deus, sobre estarmos à disposição para trabalharmos na Tua obra. Tem falado, Senhor Deus, sobre ter um coração sensível, Pai. E hoje, mais uma vez, o Senhor trouxe a Sua palavra em direção a nós. Obrigado por usar a vida do Teu servo, Pai, nosso presbítero Gabriel. Obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho plena convicção que muitas pessoas sairão daqui entendendo o recado de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem tido um compromisso em nos alertar, em estarmos em comunhão contigo, Pai. Pai querido, que não sejamos um ramo jogado no fogo, mas que sejamos um ramo alimentado pela videira verdadeira, que o nosso fruto permaneça para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estender as suas mãos aos céus. Nós já estamos encerrando esta celebração. Eu quero agradecer aos nossos amigos que estão conosco na internet. Muito obrigado por nos acompanhar no nosso culto online. Agradecer a todos os nossos irmãos que aqui estão presentes. Deus abençoe sua vida. Nós desejamos uma rica
e poderosa semana em Cristo Jesus para todos nós. Amém? Os nossos diáconos estarão ao fundo, recolhendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Caso você tenha trazido o seu dízimo ou sua oferta, os nossos diáconos estarão lá lhe abençoando e recolhendo suas contribuições nesta hora. Amém? Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado por este culto, obrigado por esta celebração, obrigado por esta semana que se inicia e debaixo desta palavra nós a iniciamos. Que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, abençoando cada família, abençoando o Teu povo em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Com as mãos erguidas aos céus, que o poderoso amor de Deus, a graça maravilhosa de seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações advindas do Espírito Santo recaiam sobre vós, Igreja do Senhor. Ide em paz, e sobre esta paz permanecei. E o povo de Deus que crê nisso diga amém. Nossa celebração está encerrada. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor.